Então, o que acontece? Acaba se havendo uma construção, né, de que a população negra é culpada, né, mas é a população negra que sustenta o país, né, e como falo, além da população negra, a população indígena e portugueses, descendentes dos portugueses que foram abandonados aqui, existem todos os povos do mundo que fazem a população brasileira, né, e como eu posso dizer para você, aí a polícia, alguns policiais, né, eu falei que 35% da polícia me trata como se eu fosse o peso da humanidade culpado do mundo, né, e a culpa é porque eles estão defendendo os ricos, os brancos e os governantes, mas a grande questão, né, que perante a Bíblia, toda aquela pessoa que é forte tem que ajudar quem é mais fraco. Deve sustentar o mais fraco, tem que suportar o mais fraco, tem que aprender com o mais fraco, né? Porém, a nossa polícia, pelo fato de também vir da periferia, acaba tendo uma visão totalmente torta, né? Pelo racismo estrutural, pelas questões que eu disse, quais são o racismo estrutural, né? O que mais? E aí, né? A polícia tem essa visão. Não é a todos, é uma minoria que está dominada pela violência e pelo caos nas ruas, porque existe uma superpopulação miserável e dentro dessa superpopulação miserável, uma comunidade com 1 milhão de pessoas tem 50, 100 bandidos, né? E um monte de pessoas que cometem infrações pelo fato de que essas pessoas estão totalmente abandonadas na sociedade desde a infância até a vida adulta, né? E está cansada da vida e quer encontrar uma forma de recompensa, né? Porque não consegue encontrar uma recompensa dentro da estrutura social, né? Então a grande questão, né, é que os brancos ricos são culpados pela miséria do nosso país porque eles têm orgulho do lixo que eles construíram, né? E não tem responsabilidade nenhuma. Os nossos políticos também não têm responsabilidade nenhuma. E a nossa população está em pleno caos e guerra, né? Tanto que eu não gosto de conviver com as pessoas, eu não gosto de falar com as pessoas, eu não gosto de depender das pessoas, eu sinto nojo das pessoas, né? E eu, como fala, e eu quero o máximo possível de distância das pessoas, porém eu tive cultura, né? E existe um pouco de humanidade em mim, né? Então eu faço o possível pelas pessoas, mas eu sempre tenho distrato com as pessoas. Tanto que aconteceu até uma situação ontem ou antes de ontem, né? Que a esposa do meu pai falou de forma errada com a pessoa, deu liberdade para a pessoa falar besteira, né? Outra pessoa já tinha falado que a pessoa tinha arma, né? E aí o que eu fiz? Não, então... se o senhor está me acusando de que eu sou golpista, porque se a esposa do meu pai disse que é golpista e tal, a questão é essa, né? Sou até famoso na internet. E se o senhor tem razão que eu sou golpista, né? Então tudo bem, felicidades, o senhor siga a sua vida, né? Mas ela criou a oportunidade de faltar com respeito, e a pessoa abraçou a situação, não sei por qual razão, né? Mas talvez é por causa de honra, né? Mas a pessoa ela não colocou a razão com a honra ao mesmo tempo. Ela só quis colocar a honra acima da razão, né? Então, como posso dizer para vocês? Os brancos ricos são culpados pelo salário mínimo, pela miséria, porque não querem mudar a sua estrutura, né, de captação de dinheiro. Os nossos governantes não querem entender a questão e tentar fazer com que as pessoas tenham entendimento sobre as coisas. As pessoas, todas elas estão desesperadas por um prato de comida e ficam adorando o prato de comida e criam uma esquizofrenia limitante sobre o prato de comida, né? Que é a sua estrutura financeira. A população pobre está totalmente abandonada. As pessoas têm nojo de lidar com o pobre porque excessivamente você só lida com pessoas pobres e as pessoas pobres estão desesperadas e não existe nenhum salvador para elas. O que mais? Ninguém é eficiente, né? Ninguém
tem capacidade de mudar o Brasil, ninguém quer pensar, ninguém quer lutar, ninguém quer fazer alguma coisa, né? Eu mesmo, pelo fato de eu vir aqui na internet, infelizmente eu sou até perseguido, né? Já fui muito, hoje eu sou menos perseguido, né? E aí onde eu vou, as pessoas sempre me colocam eu como culpado de tudo, né? Tanto que meu sonho era ser igual o Paulo Cogos, morar no meio do nada, botar um monte... Mas foi o que eu inventei essa loucura, eu acho. Botar um monte de coisas assim que faz cogumelo assim. Aí quando eu ver um ser humano assim, ai meu Deus, por que tem um ser humano aqui? Cadê? Né? Porque o ser humano é uma doença, né? As pessoas perderam todos os seus valores, né? Mas eu nem deveria ter aberto esse vídeo aqui, mas eu queria trazer vários pontos sobre a estrutura social que faz o preconceito, né? E eu vivo a minha vida, ninguém é responsável pelos meus problemas, né? E eu só quero pessoas do meu lado que realmente acreditem em mim. Qualquer pessoa que olhar para mim de forma duvidosa, eu vou sentir que eu sou o Vegeta do Dragon Ball e eu preciso, como fala, provar que eu sou de uma raça superior e eu vim destruir todos os planetas para o meu povo demonstrar que é o dominador total do planeta, né? Eu me sinto igual Vegeta, babando porque foi tudo perdido e fica delirando assim, não, todos os meus descendentes acabaram e tem um cara que é de uma classe assim, que é do meu povo, e eu levo o zorra do cara, eu preciso provar que tadinho do Vegeta, o Vegeta é delirante, mano. Então, um príncipe delirante, é extremamente legal. O que eu mais gosto do Dragon Ball é o Vegeta, mano. Eu queria ver uma história mas o Dragon Ball, depois do Dragon Ball GT foi um lixo, né? O Dragon Ball Super também é outro lixo, né? Desenho feito pra criança, né? Não é uma história, mas perdeu a sua essência pra criança gostar do Dragon Ball. E aí o que acontece? Também é politicamente correto, né? Porque o mundo é uma barbárie, o mundo é um caos, né? E todos os nossos governantes, né, e ricos deveriam tentar trazer ordem ao caos para que todas as pessoas usufrutem as coisas, mas só vive o caos pelo caos. Esse caos se torna cada vez maior. Mas isso é uma consequência de um grande centro sem planejamento, e uma estrutura social sem planejamento, e uma sociedade baseada como fala? Todos nós somos frutos do consumismo desorganizado, né? Eu, você, todo mundo, né? A gente não foi planejado para vir. E a gente precisa desesperadamente suprir as nossas necessidades, todos nós somos ferrados, né? E aí a gente, como fala, a gente precisa ter uma casa, ter uma mulher, ter um homem, ter isso, ter aquilo, e é uma desgraça total, né? E a gente precisa acabar isso, a gente precisa trazer ordem para a população brasileira, né? Para que todos tenham orgulho das coisas, e todos tendo orgulho das coisas, não vai haver preconceito, né? Vai haver valor. Tanto, o que acontece? Eu sempre sou muito humilhado pelas pessoas, e aí eu falo, eu sou de tal família. Teve uma época, né, que eu tinha muita mágoa, não posso nem falar aqui, senão eu vou falar que eu sou racista. O cara toda hora ficava falando, né, mas a minha filha, que descende de holandês, não sei o que, casar com negra e tal. Eu falava assim, então, você é descendente de holandês, né? O estado que você tem, todo o teu povo holandês tem o meu sangue, e a minha família era dona daquela terra lá e tal. E meu sobrenome é tal. Não tem um monte de casarão lá com o sobrenome? Tem. O cara nunca mais fez essa brincadeira comigo, né? Mas é sofrimento, né? A pessoa está sofrendo, ela precisa encontrar alguma coisa, né? Precisa destacar melhor do que as outras pessoas. E a grande questão é que as pessoas estão afogadas e precisam nadar sobre o sofrimento das outras, né? Aí o que acontece? Eu falo o meu nome, eu falo, eu sou civilizado, diferente de você. Eu sou de tal cultura, eu sou de tal povo, eu tenho tal conhecimento. Eu tenho mais de 200 de QI e eu posso provar e tal.
e etc. Então todo mundo fica sempre humilhado comigo. E além disso, pelo fato de eu ter um QI muito alto e ter uma cultura, eu consigo entender tudo sobre a mente da pessoa. E eu posso esfregar a mente da pessoa nela mesma, até a pessoa não aguentar mais, né? Só com argumentos lógicos, né? Então, infelizmente, sou uma pessoa que vivo sempre pelo ódio, né? Então, o Brasil é um inferno, é um lugar odioso, porém, ninguém tem nada a ver com os meus problemas, né? E a coisa que eu mais detesto é alguém pegar os seus problemas e jogar em cima de mim, né? Porque eu vou mostrar para a pessoa, você está errado por causa disso, daquilo, né? E a coisa mais louca, a população brasileira é mestiça, são pardos, morenos e negros, e indígenas, italianos, japoneses, chineses, coreanos, todo o povo da Arábia, né? E existe todo esse ódio, né? Mas a miséria, a partir do momento que você deixa todos morrendo de fome, desesperados no prato de comida, e tem um Deus que se chama Estado, e tem os brancos que são os porta-vozes desses deuses, né? Então tudo aquilo que for aversão a isso é odiável, né? Você deixa todos os brasileiros como cães famintos, né? E aí vai gerar toda essa divisão, esse ódio, norte, sul, leste, oeste, centro-oeste, centro-sul, sudeste, né? E vai continuar. A grande questão do racismo estrutural, né, é por causa da miséria, e o novo racismo estrutural é o salário mínimo, na minha opinião, né? Então, eu expliquei meu ponto de vista, eu expliquei sobre a polícia, expliquei sobre a humilhação que eu passo todos os dias, todo dia. Agora que eu fiquei mais velho, né, que eu não tenho, como fala, mais aqueles traços delicados, né, e tal, né? As mulheres têm medo de mim, né? Os homens têm medo de mim, as pessoas não querem saber de uma pessoa negra do lado dela, mas eu sempre fui muito destratado pela minha cor, né? E as pessoas sempre gostaram de mim depois que perceberam que eu sempre sei das coisas, né? Que eu sou civilizado, né? E eles não são. E como falam, eu expliquei que o Brasil é um caos social, que você nunca deve odiar o mais fraco. Eu expliquei o porquê que se odeia o mais fraco. Expliquei que a população pobre não tem estrutura nenhuma, que os ricos são responsáveis pela sua inutilidade, que os nossos políticos são responsáveis pela nossa inutilidade, né? A população negra carregou esse país nas costas, os portugueses carregaram o país nas costas, os índios, tanto que a grande população brasileira tem sangue indígena, os japoneses, os coreanos, os italianos carregaram esse país nas costas, os holandeses, os franceses, os ingleses, e a população brasileira se odeia porque não tem o que comer, né? E a gente volta à questão, até que o Lula fala, né? A fome. A gente precisa acabar com a fome nesse país. E a gente precisa dar dignidade e orgulho no lar para que se haja família. Miséria extrema só gera ódio e caos, né? Então, a culpa do racismo estrutural, que não é só para o povo negro, mas sim para todos que sejam pobres, não tenham dinheiro, os nossos políticos e os nossos grandes empresários, que não dão responsabilidade de a pessoa existir em sociedade. Eu trabalho numa empresa que eu tenho a oportunidade de ser como uma pessoa branca, né? Eu já fui empresário, né? E pelo fato de eu ter a cultura do povo de Israel, não gosto de me misturar, não gosto de me envolver com ninguém, não gosto da ideia com ninguém. Infelizmente, toda a população brasileira, o seu estado mental é lastimável. Hoje existe a internet que está fazendo milhões de doentes mentais, né? E que para mim a internet é uma das piores coisas que existe no mundo, né? E tem pessoas que falam que a internet é um dos maiores avanços, né? Quando eu era criança, eu montava um computador dentro do meu cérebro e fazia o computador rodar, né? Eu estudava sobre isso, né? Mas eu usava um sistema muito ultrapassado, hexadecimal, né? Para fazer a linguagem de computador. Eu até escrevi em linguagem de computador quando era criança, adolescente, né? E aí
Depois de falar esses pontos, eu abordei muitas questões aqui e eu vim falar sobre o lado espiritual da questão aqui nesse vídeo, né? Então, o racismo estrutural realmente existe, né? Precisa se acabar. Eu acredito que o nosso Tribunal Supremo, né, tem que ver a questão. O moço, ele foi preso porque ele é usuário e porque é negro. Isso é racismo, né? Se o cara tivesse com toneladas, não seria racismo, né? Ou se o cara tivesse feito um crime, não seria racismo, mas o cara é usuário. E até a questão da cannabis, foi um branco lá que falou que existiam negros na rua fumando cannabis e isso era coisa de Satanás do diabo, e isso causava dependência química e algum negro poderia ter relação com a filha dele lá. Eu já estou exagerando, né? E aí esse médico racista aí falou que a maconha é criminosa porque tinha negros sem fazer nada usando maconha, né? E isso é da cultura negra. Os portugueses também usavam para fazer cordas, roupas, as caravelas, né? Mas o negro tinha THC, dos portugueses não, né? E aí isso é uma coisa que foi arrancada da cultura negra, né? E, na verdade, isso é uma cassação ao povo negro, né? Se isso é algo da cultura negra e a polícia sente ódio disso e sente ódio dos negros que usam isso, então isso é puro racismo estrutural também, né? Então essa daqui é a minha definição aqui, né? E vocês vão ver, vão pesquisar as coisas que eu falei, tudo isso aqui é embasado na cultura brasileira, né? Por exemplo mesmo, pelo fato de que eu sou negro e fico filosofando, as pessoas dão duas vertentes para mim: esquizofrenia galopante e drogado 24 horas por dia, né? Porque o negro não pode falar, né? Mas eu detesto a situação do meu povo, né? E se eu detesto a situação do meu povo, eu vou tentar lutar para mudar, mesmo que isso custe a minha liberdade e a minha vida, né? E que já tentaram fazer isso várias vezes comigo, né? Falei para vocês, né? Invadir minha casa, jogar droga, jogar arma, fazer falsa denunciação caluniosa de crime. Não uma, centenas de pessoas já fizeram comigo, né? E isso só me faz eu sentir mais nojo, né, de existir, né, e sentir mais nojo de conviver com as pessoas. Mas como a minha mãe sempre me espancava até a morte, falava assim: tô te espancando porque você deu o direito de eu fazer qualquer maldade com você, eu vou fazer a pior, né? E a coitada da minha mãe nunca errou, e foi assim que o pai dela fez, foi assim que fizeram com o pai dela, e foi assim feito. E a minha mãe sempre falava também duas coisas, né? Existem, como fala, dois tipos de negros: aqueles que vão ficar na rua sofrendo e bebendo até morrer, né? Ou aqueles que vão para a cadeia porque são doentes mentais, porque não aguentou a escravidão e vão fazer merda. Então você precisa ser superior a qualquer coisa que você veja, né? E não dá direito a ninguém, né? Então, coitada da minha mãe, quando ela me espancava até a morte, a coitada tinha toda a razão, né? E como falo, esse ódio que eu sinto, né, que minha mãe construiu dentro da minha mente, é a mais pura verdade na minha vida, né? É muito melhor como fala, eu ser tão duro quanto aço e cada vez ser destruído e me multiplicar, né, do que abaixar a cabeça para qualquer pessoa, né? Minha mãe falava que o papel do negro de verdade, além de mostrar que é superior a todo mundo, só pode abaixar a cabeça para a pessoa quando morrer, né? Ela vivia falando sobre essas questões a minha vida toda, né? E a coitada, mesmo doente, nunca errou, porque ela era neurotípica, tomava remédio, né? E ela nunca deu direito a ninguém na vida, e ela me espancava porque ela dizia que esse era o tratamento que eu ia receber na minha vida toda, e ela nunca mentiu, né? E infelizmente, como fala, eu recebi todo o ódio
dos acontecimentos dos antepassados, né? E alguns ficam loucos, outros se tornam extremamente ruins, né? E o outro lado do povo negro sempre abaixou a cabeça e nunca fez nada, né? Falou aí pra vocês.